Olá, o programa Mundo Mulher está de volta, um espaço dedicado especialmente para as mulheres. Aqui você vai ouvir histórias de superação e de inspiração. E hoje estamos recebendo uma mulher inspiradora. Ela é rondonense e nos enche de orgulho. Palestrante Eldelaine. Eldinha, que satisfação recebê-la pela primeira vez aqui, pela primeira vez nós duas aqui no bate-papo. Ana, quero dizer que para mim também é uma satisfação enorme, uma alegria, uma honra estar aqui no programa com você, nesse dia tão especial. Muito obrigada pelo convite. Elda, nós temos esse espaço dedicado às mulheres e você é uma mulher que inspira, uma mulher que, quem conhece a tua história, realmente fica impressionado. E como é bom a gente ver que, muitas vezes, assim, aquela pessoa que a gente conheceu lá na escola, né, como é o nosso caso, e como hoje ela está assim, Brasil afora, brilhando. Isso é muito bacana. Então, a gente está aqui para contar um pouquinho dessa tua trajetória, porque eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai inspirar muitas mulheres, que às vezes, assim, têm os seus talentos, mas estão adormecidos. Em algum momento, ela tem que pensar assim, poxa, eu tenho que dar o primeiro passo. E muitas vezes esse primeiro passo pode ser a partir de uma inspiração, vendo alguém contando a sua história, que pode ser a sua história. É exatamente assim. É interessante as pessoas observarem que ninguém nasce pronto. A gente vai sendo lapidado. Eu acredito que todos nós somos pérolas, ou seja, somos pedras preciosas e precisamos realmente de uma lapidação constante. E eu, quando criança, era muito tímida, introvertida, tanto que quem me conheceu realmente lá ainda bastante pequena, não consegue às vezes imaginar que eu chegaria onde cheguei hoje, ainda onde eu quero chegar. Ou seja, eu sou uma sonhadora, eu sou uma pessoa que planeja, organiza, dirige, controla, faz acontecer no dia a dia. Mas eu era muito tímida, muito introvertida, e até a sexta série foi assim. Até que na sexta série uma professora fez grande diferença na minha vida, a professora Ângela Agostini Pinto. Ela morava aqui em Marechal Cândido Rondon, hoje reside em Florianópolis, e ela percebeu aquela menina tímida. Ou seja, eu brinco muitas vezes nas minhas palestras, principalmente quando eu falo para professores, eu falo para diversos públicos, mas quando eu falo para professores, eu digo que eu era aluna perfeita. Entrava calada, saía muda da sala, ou seja, não falava com ninguém, não interagia com ninguém, tirava excelentes notas. Mas a vida não é só boletim. A vida vai muito além das notas, vai muito além do boletim. E assim a professora Ângela percebeu que eu era muito tímida, que eu não me relacionava com ninguém, que eu não conversava com ninguém, que eu não olhava para ninguém. E percebendo isso, me desafiou a ler todos os dias nas suas aulas de geografia. Ou seja, ela foi muito além do conteúdo, foi muito além da disciplina dela e me revelou um mundo novo. Tanto que eu e meu marido muitas vezes dizemos que o clique está quando a pessoa começa a se expressar, quando ela começa a comunicar, quando ela começa a se relacionar. E isso aconteceu comigo lá na sexta série. A professora Ângela fez esse resgate, ela fez essa lapidação naquele momento. E eu lembro que com 15 para 16 anos eu já estava querendo montar uma rádio no colégio, brincava já, interagia, conversava com as pessoas. E depois que eu fui realmente trabalhar na rádio, e aí começa um outro capítulo da minha vida. Foi, na verdade, esse empurrãozinho que a professora te deu, te colocou no caminho da comunicação. E aí você já era apaixonada pelo rádio e quis trabalhar no rádio. Eu acho bacana porque eu já participei de uma palestra sua e você conta essa história do rádio, como é que foi. E a partir dali, depois, claro, teve tantas transformações, mas eu acredito que essa tua passagem pelo rádio, ela foi determinante para tudo que veio depois. Eu gostaria que você dividisse com a gente aqui como é que foi isso. Sim, então depois que eu tive essa transformação, né, para melhor aí com a professora Ângela na sexta série, eu fui despertada para a comunicação, que até então eu nem sabia que eu tinha essa capacidade, esse potencial, porque os potenciais, gente, muitas vezes estão escondidos, disfarçados, é preciso a gente despertá-los realmente. E nesse sentido, então, eu queria trabalhar em rádio. E eu conto isso na palestra Vestindo a Camisa, Alcançando Resultados. Também eu conto de uma forma um pouco diferenciada a história mesma, mas com enfoque diferente, né? Eu sempre falo que a história é a mesma, mas com enfoques diferentes para professores, mostrando mais a força da professora Ângela. Quando eu falo no Vestindo a Camisa, eu mostro a força do meu trabalho na rádio, do líder que foi o Rui Pires na época. E eu lembro que eu fui numa das rádios da cidade e lá só contratavam profissionais. Eu tinha duas escolhas, ir para casa me lamentar porque eu não era profissional com aquela idade. Agora, quem é profissional com 15, 16 anos? Eu também não era. Então, eu podia ir para casa me lamentar diante do não que eu recebi, mas eu optei por ir para a segunda rádio da cidade.
E eu fui na segunda rádio, cheguei lá 14 de julho de 1994, uma tarde fria, e eu cheguei em torno das 2 horas. Eu fui atendida às 6h15 da tarde, pelo senhor Rui Pires. Rui Pires é um grande comunicador, hoje mora em Guaratuba, já está aposentado. Outro dia ainda que tivemos o prazer de conversar um pouco por telefone. E eu cheguei, né, quando ele me chamou, depois de 4h15, eu imagino que ele demorou esse tempo todo justamente para que eu desistisse, mas quem queria era eu. E não tinha WhatsApp, não tinha as tecnologias que tem hoje, eu fiquei sentada aguardando ele me atender. E eu lembro quando eu fui na sala dele, falei assim, eu vim aqui porque eu quero ser locutora de rádio. Ele deu uma risadona com uma voz de trovão que ele tem e disse, tem um monte de gente que quer. Ou seja, eu disse, mas veja bem, a minha história é diferente, eu tinha dificuldade, limitações, eu superei, me deu uma oportunidade. E aí ele me levou para o estúdio. E quando ele me levou para o estúdio, me deu uns textos para que eu gravasse, de certa forma, gente, eu voltei à 6ª série. Ou seja, o trauma, a limitação lá de quando eu tinha 12 anos. Você travou. Eu errei, eu gaguejei, porque, Ana, hoje, né, as crianças são muito mais, digamos, pesquisadas, estudadas, avaliadas do que na nossa época. Sim, é verdade. Então, na nossa época, o professor tinha que ir resolvendo. Ele não tinha uma assessoria pedagógica como se existe hoje, um psicólogo, um psiquiatra, várias pessoas profissionais que podem contribuir. E então os professores iam fazendo do jeito que dava, e faziam muito, inclusive, diante de salas enormes e tudo mais, como era na época. E eu tinha alguma limitação, alguma dificuldade, que até hoje eu não sei, será que era só timidez? Será que eu tinha, de repente, algum desvio, alguma dificuldade aí mesmo nessa hora de encaixar as letras, de compreender isso tudo? E eu sei que eu, da primeira linha, eu pulava para a terceira, da terceira eu voltava para a segunda, Planalto eu lia Planície, eu queria terminar a leitura, num desespero ofegante. E aí, quando eu fui para o estúdio, de certa forma, eu voltei à 6ª série. Eu errei, eu gaguejei, eu troquei palavras, eu de uma linha pulava para outra. Eu lembro que ele abriu o estúdio, o seu Rui, e disse assim, sabe que você não foi mal. Você foi muito mal. Ai, meu Deus do céu. Mas veja bem, foi minha primeira vez, tal, me deu uma oportunidade, é tudo que eu quero, é meu sonho, eu quero ser locutora, quero falar para muita gente. E daí ele falou, veja bem, você tem que melhorar muito. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Leve esses jornais para casa. Na época tinha muito jornal, inclusive jornal presente, tinha muito jornal escrito, jornal que ficava ali à disposição, revista. Ele me deu um monte de jornais, algumas revistas para que eu levasse para casa e treinasse. Falou, vai para o banheiro da sua casa, coloque a caneta na boca para melhorar a dicção, me deu uma série de dicas e eu fui toda animada. 14 de julho de 94. Entre idas e vindas, que daí eu ligava, às vezes ele me permitia lá gravar, às vezes eu ligava, ele dizia que não dava, quando eu ia ele me orientava. Entre idas e vindas, isso era 14 de julho de 94, dia 1º de junho de 95 ele me contratou, ou seja, faltava pouco tempo para um ano. Ele me contratou para fazer notas de falecimento, mas importante que eu estava contratada. Ou seja, quando eu falo isso, né, muitas vezes a plateia ri e pensa, poxa, ela começou fazendo notas de falecimento. Eu falo muitas vezes, né, eu falo constantemente isso, dizendo que em tudo que os outros não querem fazer, isso virou uma frase das minhas palestras, em tudo que os outros não querem fazer, existe uma grande oportunidade para quem fizer. Porque em todas as empresas, hoje eu atendo empresas pequenas, médias, grandes, eu atendo empresas do agro, eu atendo empresas da área de crédito, finanças, educacional. Ou seja, eu falo um dia para produtor rural, outro dia eu falo para professor. Um dia eu falo para líder, no dia seguinte eu estou falando para liderado, chão de fábrica, eu falo para muitos públicos. E isso eu não tenho dúvida que é em função do rádio. Lá eu já fazia AM e FM. E aí eu digo que ninguém começa presidente. E quando eu uso a frase, em tudo que os outros não querem fazer, existe uma grande oportunidade para quem fizer, eu fui contratada não para tocar música como eu queria, para mandar abraço, para fazer entrevista. Eu fui contratada para fazer o que ninguém queria fazer na época, lá em 96. Eu fui contratada, em 95, eu fui contratada para fazer notas de falecimento. Ou seja, eu aprendi na prática que a tristeza de uns é a felicidade de outros. Ou seja, eu chegava em casa e dizia, mãe, você ouviu? Hoje eu fiz 5 falecimentos. Mãe, eu já fiz 10. Mas o importante é que eu estava contratado, o salário era R$70 na época, e eu feliz da vida. Eu sempre fui muito disponível. Então, eu comecei a fazer o que ninguém queria fazer, notas de falecimento. Mas sempre me colocando à disposição. E a partir dali foram surgindo. Você podia participar ali no programa, você podia fazer isso. De repente, eu fui fazer o Difusora Bate Sua Porta, que era um programa que
ocorreu muitos e muitos anos, enquanto eu estava lá, 7 anos depois da minha saída da rádio, ele continuou sendo apresentado por outras pessoas, ou seja, um programa com vida longa. E eu fiz esse programa também, indo nas casas, então já era um programa bem mais dinâmico, envolvente, inesperado, que você chegava na casa, não sabia o que ia acontecer. E tudo isso foi agregando. Eu fiz AM, fiz FM, e isso colabora muito comigo nas palestras hoje. Então, não tenho dúvidas de que a vida ela vai sendo construída da maneira como Deus, que é tão grande, já sabe e onde Ele quer te colocar futuramente. Então, até os nãos que a gente recebe hoje é porque existem muitos sim lá na sua frente também. E, Elda, e como é que essa tua passagem pelo rádio acabou te levando para o mundo das palestras? A gente sabe que tem tanta gente que quer ser palestrante e tem toda aquela coisa que parece que é um glamour, né? O mundo das palestras, os palestrantes e tal. Mas não é bem assim, depois a gente vai falar disso. Mas como é que você saiu do rádio e foi parar? Por que fazer palestra? Por que você se viu, de repente, nesse mundo que é tão concorrido? Eu trabalhei 7 anos na radiodifusora AM/FM. Depois que eu saí da radiodifusora, eu sempre fui de estudar, né? Inclusive, todas as pessoas que nos ouvem agora, mulheres, homens, jovens, pessoas das mais diversas idades, nunca pare de estudar, nunca pare de se qualificar. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu trabalhei 7 anos na difusora e sempre fui estudando e tal, me aprimorando, fiz administração, depois fui fazendo pós na parte de marketing, comunicação, sempre estudando. Saí de lá, fui trabalhar na revista Amigos da Natureza, com convite na época do Arno Kunzler. Trabalhei na revista, foi um período muito bacana também. Nisso surgiu um convite para eu ir trabalhar na Rádio Educadora e Atlântida FM. Eu conciliei um período, depois me dediquei mais à rádio AM/FM também, trabalhei 3 anos lá. E nesse período eu fui sempre me aprimorando, sempre buscando mais e mais evolução, estudando. E eu fui também trabalhar um período na parte de marketing e comunicação do Grupo Zadiville. E nesse grupo começaram a surgir oportunidades, diante de que eu já tinha grande experiência em rádio, de apresentar eventos, que eu já apresentava também muitos e muitos eventos, como mestre de cerimônias, e foram surgindo oportunidades lá, e eu sou muito assim, Ana, eu sou de dizer sim e depois encontrar os meios. E eu lembro que, na época, o Dalis Adinello, presidente do grupo, me convidou para fazer um curso de oratória para os gestores, para o pessoal da parte de vendas, e eu aceitei o desafio. E fui fazer do meu jeito, da minha forma, pela minha experiência e tal. E por que eu aceitei principalmente? Porque ele tinha condições de contratar quem ele quisesse para fazer esse curso, mas ele viu potencial em mim. E eu aceitei o desafio e fiz. E quando eu fiz esse curso para os gestores da área comercial, eles gostaram muito do curso e quiseram que eu fizesse uma palestra para os liderados deles, ou seja, para os representantes comerciais. E aí já era gente do Brasil inteiro. Então, eu fiz essa palestra. E, a partir daquela palestra, o pessoal da fábrica já estava pedindo palestra na fábrica, ou seja, a coisa começou a ecoar. Sim. Então, a coisa começou ali. E eu comecei a trabalhar, então, eu já trabalhava lá dentro, já dava aula na faculdade nesse período também. Tem muita gente, às vezes, que não sabe disso, mas tem muita gente que está nos acompanhando agora, que foi meu aluno, aluno em faculdade, aluno em pós-graduação. Eu fui muito tempo também de conciliar, então eu trabalhava durante o dia na empresa, à noite dava aula na faculdade, no sábado dava aula nas pós-graduações em Toledo, Cascavel, aqui em Marechal Cândido Rondon também, dava aula na graduação em Toledo, aqui em Marechal, então conheço muita gente na região em função desse período. E sempre conciliando, eu sempre fui muito dinâmica, gostar de trabalhar, de fazer a entrega, de fazer algo a mais, como eu falo. E lá, então, em 2009, eu já estava nesse embalo das palestras internamente. E começaram a surgir pedidos de fora. E nesses pedidos, muitas vezes, eu não conseguia atender em função de que eu trabalhava o dia todo, dava aula à noite, pós no sábado, eu só tinha horário para palestra no domingo de manhã e à tarde. E aí chegou num ponto que eu tomei a decisão, e foi uma transição de carreira, tanto se fala hoje, na época não se falava. Eu fiz uma transição de carreira, então, em 2010, montando a minha empresa, HE, Eldelaine de palestras e treinamentos, e aí, aos poucos, fui deixando o Grupo Zadiville por uma escolha minha, fazendo esse amadurecimento e, ao mesmo tempo, pensei em me manter na faculdade. E as coisas andaram tão bem, porque quando é o teu foco, o teu centro de força, você deslancha. O que não adianta a gente querer, muitas vezes, o que não é pra gente, o que não é o nosso centro de força, o que não é o nosso talento, a nossa vocação. É muito mais difícil. E aí eu descobri que realmente as palestras era
era o meu porquê, era o meu para quê, era realmente a minha missão. E a partir dali as coisas foram acontecendo cada vez mais, e tanto que eu demorei mais um meio ano, eu tive que pedir a conta na faculdade também, porque eu já estava viajando demais. Estava difícil conciliar. E foi assim a minha história, então. Em 2010, julho de 2010, eu montei a minha empresa. E agora já vamos fazer 14 anos. É bastante estrada, hein, Elda? É bastante estrada. Eu brinco que eu não sou da época da moda das palestras, não. Eu sou ainda daquela geração mais antiga aí das palestras, ou seja, que eu realmente descobri que é o meu negócio, sabe, Ana? Eu acho que muito importante isso, eu não tenho dúvida, quanto mais eu estudo sobre comportamento, desenvolvimento humano, eu tenho certeza que todos nós temos um centro de força. Ou seja, quando você descobre o teu centro de força, o porquê, o para que você nasceu, você é muito forte naquilo. Só que o que acontece? As pessoas às vezes no agito, no barulho, elas às vezes querem viver o centro de força de outras. E aí, muitas vezes, elas não decolam, as coisas não andam, não fluem na vida delas. Quando você está realmente no teu centro de força, as coisas se encaixam, as coisas fluem, as coisas andam melhor. E eu quero dizer também que antes, nessas várias fases da minha vida, como eu procurei descrever brevemente aqui, eu tinha uma inquietude dentro de mim. E essa inquietude me fazia cada vez buscar mais, muitas vezes pedir a conta num lugar, buscar um outro emprego, que eu nunca tive medo disso. Eu sempre acreditei no meu potencial, eu sou assim, eu acredito. E hoje eu não tenho mais essa inquietude. Por quê? Porque eu realmente me encontrei. E quando eu olho para trás, principalmente quando escrevi o livro, Ana, eu fui revisitar algumas coisas do meu passado, eu tenho certeza, também como cristã, que tudo acontece na vida da gente por alguma razão. Então, toda essa minha trajetória, essa história aí, é também uma construção para hoje eu chegar num palco, ter uma segurança de chegar num palco, de falar, lidar com os vários improvisos que acontecem também, sabe? Porque não é só saber o conteúdo, é saber lidar com gente, é saber lidar com situações adversas que acontecem muito e que você tem que não deixar a peteca cair e fazer a coisa acontecer, sabe? Então, é uma soma de coisas. O mundo dos palcos, ele parece glamouroso e tudo mais, ele é, de certa forma, muitas vezes, mas ele também tem muito disso, né? Os bastidores que às vezes as pessoas não sabem. E realmente, Elda, quando você fala assim, eu entrei para esse mundo das palestras, eu me encontrei, mas quanta gente quer entrar e quer se encontrar e depois ver que não é, o que não é, e você não. Você se encontrou e você segue. Inclusive, você tem uma marca, né? A gente já falou isso em outras, até quando fizemos matérias juntos. Você tem um alto nível de recontratação, ou seja, você ser contratada por uma empresa, enfim, por alguma entidade pela primeira vez, de repente é até mais fácil, porque alguém indicou, alguém viu a sua palestra em algum lugar e falou, olha, a Elda é bacana, ela isso, aquilo. Mas a segunda vez, porque tem tanta gente, é difícil. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso eu considero uma bênção na minha vida, sabe? Que hoje eu sou considerada a palestrante mais recontratada do Brasil, diante de um Brasil tão grande, com tantos palestrantes, inclusive de alto nível também. E a recontratação, realmente, ela é a confirmação de um trabalho de excelência, o que me deixa muito feliz, muito agradecida e, ao mesmo tempo, aumenta a minha responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho que ir lá fazer uma entrega daquela altura da primeira ou até mesmo maior. E eu, do jeito que eu sou, sempre quero fazer uma entrega ainda maior. Eu sempre vou fazendo o meu melhor. Eu sempre tive essa marca, Ana, de fazer algo a mais que eu falo. Que não é aquele algo mais, eu brinco, que tem na padaria. Você vai na padaria, alguém pergunta algo mais, Ana. Você vai no mercado, algo mais. Você vai no posto de combustível, algo mais. Não é isso, é algo a mais. Que nem eu falo no livro, ou seja, uma licença poética na ideia de um plus, de uma energia, de algo realmente encantador, que surpreende, que vai além, que eleva a média. E eu tenho muito esse olhar quando eu vou atender cada cliente. Ou seja, eu faço briefing, eu faço alinhamento. Por quê? Porque eu não quero ir lá fazer mais uma palestra. Para mim sempre é a palestra. Cada palestra é pensada nos detalhes, com muito amor, com muito carinho, para realmente ter uma conexão. Como cristã, eu não faço nenhuma palestra sem pedir inspiração para o Espírito Santo. Eu não quero ir apenas lá com o meu conhecimento humano.
Eu sempre peço iluminação para o Espírito Santo para ir lá e realmente conectar as pessoas. Ir lá, diante de tanto conhecimento que a gente tem, de tanto conhecimento que as pessoas sentadas também têm. Porque nós temos conhecimentos diferentes, saberes diferentes. Então, eu não posso ir lá simplesmente com o meu conhecimento humano. Eu tenho certeza que eu vou lá também com essa inspiração divina que eu peço. E não é eu que tenho essa vantagem, todos nós temos, é que a gente não usa muitas vezes. Eu peço muita inspiração para que realmente eu possa ir lá plantar sementes na vida daquelas pessoas, sementes que germinam. E eu tenho histórias lindas de pessoas que assistiram a palestra, que nem eu tenho uma história, dentre várias, mas que eu vou citar aqui agora, lá do norte do Paraná. Eu estive palestrando na Cocamar uma ocasião, e palestrando lá, eu falava na ocasião, isso a pessoa me disse depois: o que te impede de ser melhor? Não são os outros, não é onde você nasceu, não é onde você vive, é você que impede de você ser melhor. Não é o externo, é o interno que impede a gente ser melhor, tal e tal. Vai, busca, faz, realiza seus sonhos e tal. Passados uns 4, 5 anos, eu voltei na Cocamar, dentre outras voltas que eu tive antes, mas voltei, a pessoa que eu não sabia estava sentada dentre ali os integrantes da plateia, e numa altura eu fazendo a minha palestra, ela levanta lá no meio, Ângela, o nome dela, e disse assim: Elda, você falou assim, assim, assado, que foi o que eu disse agora há pouco, e naquele dia eu decidi que eu devia voltar a estudar, que eu devia deixar as desculpas de lado. Eu quero dizer que eu já me formei e eu já fui promovida aqui na cooperativa. Nossa, olha que então linda. Você vê, né, o que é essa inspiração, sabe, de realmente fazer uma transformar entrega, as vidas. Transformar as vidas. Eu saio de casa com esse propósito, sabe? É essa a minha ideia. E isso que me motiva, mesmo diante dos desafios que existem fora do palco também, no antes, no durante, no depois da palestra. Por quê? Porque eu realmente considero que eu estou transformando vidas. Como todos nós podemos fazer, cada um na sua área, no seu conhecimento, no seu dia a dia, fazer essa transformação. Elda, você viaja e palestra por tantos cantos do Brasil. Tem algum tema em especial que você gosta de falar? Você já falou que você atende cooperativas, né, instituições de crédito, instituições de ensino, né, público voltado à educação, enfim, são tantos públicos. Mas tem um tema que você tem assim: ai, nossa, hoje eu vou falar desse tema. Na verdade, eu sou apaixonada pelo que eu falo, sabe? Eu gosto muito de falar de gente. E aí todas as minhas palestras falam de gente, falam de comportamento humano. Eu gosto muito de falar do agronegócio, porque eu sou do agro também. Isso também, Ana, é a questão de a gente ter essa base. Eu não falo do que eu não vivo. E isso no palco dá uma leveza para a gente, dá uma conexão, porque as pessoas sentem quando você está falando algo que você vive. E não apenas de algo que você leu, que você preparou para aquele dia somente, é algo que você vive. Então, quando eu falo do agronegócio, eu falo que a gente tem uma conexão desde criança. Eu falo, por exemplo, que eu aprendi a tirar leite com 6 anos, porque realmente foi assim, eu queria, até que minha mãe um dia me deixou tirar, e eu lembro que eu achei que eu ia chegar lá e ia fazer chuá, 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 que nem minha mãe, e fiz... E nada. Ou seja, bem fininho. Por quê? Porque quem não sabe tirar leite vai tirar de um jeito, num ritmo diferente. Isso prova que a gente está sempre aprendendo. Então, eu gosto muito de falar de comportamento humano, de gente, de agronegócio, ou seja, desse meu dia a dia, da sala de aula, quando eu falo para professores. Então, eu só falo exatamente do que eu vivo, das experiências que eu tenho. E diante disso, como eu falo de gente serve para todos os lugares. Como eu falo de comportamento humano, então, em algum momento eu estou sendo convidada para falar lá numa prefeitura, de repente, na sequência, eu sou convidada para falar lá numa empresa do agro, num momento eu estou lá com professores, como eu disse, outro dia eu estou com mulheres empreendedoras, numa associação comercial, então tem uma variação muito grande. E isso também eu acredito, Ana, que tem muito a ver com a minha época de rádio, com essa comunicação objetiva, clara, com essa comunicação simples, mas que ao mesmo tempo gera impacto. Que eu sempre gostei de falar de uma forma simples, eu não gosto de ficar usando muito termos estrangeiros, eu gosto de usar, tem tantas palavras aqui no nosso português, Verdade. Conhecidas, que a gente pode usar, que pode expressar. Então, acho que a gente é viver a nossa essência realmente, a gente procurar mostrar isso para as pessoas, faz uma diferença muito grande, sabe? Quando a gente se conecta, quando a gente procura entregar o melhor dentro da nossa realidade. Por exemplo, Ana, você me perguntou das várias coisas que eu gosto de falar. Me veio agora à cabeça, e quero compartilhar com vocês, mostrando o quanto a gente conecta com as pessoas. Eu tenho um momento da palestra que eu falo assim, de algumas palestras, cada palestra tem uma pegada. Tem palestra que é mais voltada à equipe, tem palestra que é mais voltada a mulheres, tem palestra que é voltada especificamente ao agro.
sabe? Então, numa feira do agronegócio. Então, tem muitas variações. Mas tem uma palestra para mulheres, especificamente, e para casais, que eu falo muito que o meu marido é um homem sem defeitos. E quando eu falo que o meu marido é um homem sem defeitos, eu falo dentro de um contexto, as pessoas ficam meio em choque. Do tipo, ela está se achando. E eu falo assim, olha, eu sou uma mulher iluminada, abençoada, de bem com a vida, tanto que meu marido é sem defeitos. E quando eu falo isso, a plateia... Eu lembro de uma ocasião que eu falei isso no show rural e uma mulher gritou lá do meio, onde é que compra? Ou seja, tem gente que grita viúva. Afinal de contas, homem sem defeitos. Sim. E aí eu crio esse clima na plateia e digo na sequência, meu marido é um homem sem defeitos porque eu não procuro. Simples assim. Ou seja, quando eu falo isso, eu vejo que a plateia... Verdade, eu fico procurando, né? A pessoa que está sentada lá, o homem, a mulher, começa a refletir a respeito. E aí eu digo que quando a gente namora, a gente não vê defeitos, a gente casa e começa a procurar. E quem procura acha, é bíblico. Quem procura acha. Então, quanto mais a gente procura, mais a gente acha e a vida vai ficando sem graça. E aí eu brinco dizendo isso, né, falando dessas questões, e que quando eu namorava eu não via defeitos, eu casei e comecei a procurar defeitos, quanto mais eu procurava, mais eu achava, a minha vida começou a ficar sem graça, e eu, como cristã, considero que foi uma iluminação do Espírito Santo. Tem gente que chama de insight nas empresas, mas eu chamo de iluminação, cada um chama como quiser. E eu lembro que eu estava reclamando, achando que a vida não era boa, e de repente, escovando os dentes, me veio o seguinte, você namorou 7 anos com esse homem, ele não tinha defeitos, agora você está casada há pouco tempo, o homem está cheio de defeitos, será que não foi você que mudou o olhar? Era eu que tinha mudado o olhar no começo do casamento e procurado defeitos. E quem procura, acha. Eu não estou falando aqui se a pessoa tem um marido agressivo, violento, que agride física, verbalmente, emocionalmente, financeiramente. Aí é outra história. Não tem como conviver. Mas eu falo nas palestras de coisinhas que a gente pega, Ana, detalhes para se incomodar. Por exemplo, me incomodava demais a pasta de dente apertada no meio. Me incomodava a toalha molhada em cima da cama. Coisinhas que me incomodavam. Tapete fora do lugar. Mas com o tempo a sabedoria vem. Eu descobri que tem tapete que você compra e cola no chão. Você não se incomoda mais. Ou seja, e quando eu falo isso, vai conectando com as pessoas. Eu lembro de uma ocasião que eu falei isso na sociedade rural, lá em Pato Branco, contratada por uma cooperativa de lá, Cooper Tradição, e passados uns 3 meses eu recebo um e-mail de um homem que estava lá, era um evento para em torno aí de umas 450 pessoas. Passados uns 3 meses ele me manda um e-mail dizendo assim, estou escrevendo esse e-mail para agradecer por 2 razões. Eu fui na sua palestra decidida a me separar e vender o sítio. Eu estou escrevendo hoje porque eu não me separei e não vendi o sítio, estou feliz. Olha, que lindo. Ou seja, então, é na simplicidade que as pessoas se conectam. É na verdade que as pessoas se conectam. E as minhas palestras têm muito essa pegada de verdade, de simplicidade, de falar a língua das pessoas, de realmente querer fazer uma entrega de alto nível. Não interessa se eu viajei o dia inteiro, não interessa se eu não dormi à noite, a minha entrega sempre eu procuro fazer de alto nível. Eu sempre procuro fazer o meu melhor, independente de como é que foi o meu dia, como que as coisas estão, as pessoas ali merecem o meu melhor. E Elda, a gente sabe que as tuas palestras, que nem você falou, você pensa cada uma nos mínimos detalhes, que elas são baseadas na tua vida real, que você junta muito da tua vivência, da tua história. Mas você tem, por exemplo, algum palestrante aí no hall, não sei se no Brasil, fora do Brasil, que te inspira, que você admira e que você sempre pensa, poxa, olha, né? Às vezes alguma coisinha que chama atenção, que soma, que você pensa assim, não, isso eu trago para mim. Tem alguém nesse hall? Eu diria para você que tem várias pessoas, né, com certeza, que são inspiradoras, mas o meu maior líder, a minha maior inspiração é Jesus. Jesus me inspira todos os dias, Ana. Jesus me ensina todos os dias. E já pararam para pensar, eu falo muito nas minhas palestras, que Jesus não viveu nos tempos da internet. Um dia eu escrevi um artigo sobre isso. Está no meu site, inclusive. Jesus não viveu no tempo da internet e até hoje é o líder com o maior número de seguidores. Existe tanto seguidor hoje, né? Tantos e tantos seguidores, tantos e tantos líderes, pessoas concorrendo na internet com o maior número de seguidores, mas até hoje Jesus é o maior líder e é o que teve o maior número de seguidores e não viveu na época da internet. Então, Jesus é quem mais me inspira todos os dias. Eu não tenho dúvidas do quanto Jesus me inspira, inclusive durante as palestras, Ana. Eu tenho muita sacada. Eu falo que durante as palestras a gente inspira as pessoas, mas eu sou muito inspirada nas minhas palestras também.
sabe? Tanto que uma palestra gera conteúdo para outras. As pessoas muitas vezes me perguntam, de onde é que vem o conteúdo para você? Muita gente que está começando, como é que eu começo a fazer a primeira palestra? Eu tenho dificuldade de responder isso. Por quê? Porque eu comecei do meu jeito, sabe? Eu não fui para uma aula de palestrante, para um curso, que na época nem tinha. Eu comecei do meu jeito, com essas inspirações. Sabe? Então, assim, e eu tenho inspiração constante, Ana. Eu sou uma estudiosa, eu tenho formação, né, na área de administração, marketing, comunicação, comportamento humano, agronegócio, mas tudo isso soma, mas principalmente eu tenho muita inspiração, iluminação. Então, não tenho dúvidas que o maior palestrante, sem dúvida alguma para mim, é Jesus. Que bacana. Elda, em quase 14 anos de caminhada, quantas palestras tu já fez na vida? Meu Deus, tu contabiliza isso? Sinceramente, eu tenho que me organizar para contabilizar isso tudo. Eu tenho... No começo eu não contabilizava muito, não. E numa altura até eu comecei a contabilizar, mas eu preciso juntar tudo isso. Até é um propósito meu de juntar, mas assim, olha... Tem anos aí que passa de 100 palestras, sabe? Então, eu tenho que fazer realmente esse apanhado para ver bem certinho quantas palestras eu fiz. Até é um descuido meu, mas eu não sou muito do número. Eu sou muito de gente. E isso eu também já estudo faz bastante tempo, que quem é muito bom na questão numérica, às vezes, não é tão bom na parte de relacionamento com gente. E os números, às vezes, eu acabo deixando um pouquinho mais em segundo plano. Mas que bacana. Elda, você diria que hoje, qual é o maior desafio de ser um palestrante? São vários, na verdade, os desafios, né, em se tratando de ser um palestrante. Acho que tem muito a questão de acompanhar o mercado, de acompanhar o momento, o que as pessoas estão pedindo, que são várias fases também do que as pessoas procuram que seja trabalhado nas palestras, na questão desse mercado do conhecimento. Um outro desafio também muito grande é com relação à família. Então, você tem que ter uma família muito participativa, muito compreensiva, porque principalmente para a mulher palestrante, Ana. Tanto que a maioria dos nomes famosos do mercado são de homens. Por quê? Porque para um homem já não é fácil ser palestrante, mas ainda é um pouco mais fácil do que para uma mulher. Para a mulher é muito mais desafiador. Até pela própria questão da sociedade, pelos papéis que homens e mulheres desempenham, mas geralmente é a mãe que está mais com os filhos, é a mãe que está mais em casa. E quando a gente é palestrante, a gente acaba muitas vezes tendo que ficar fora de casa, ou seja, tem que ter uma rede de apoio muito grande, tem que ter um companheiro, uma pessoa realmente que te apoia. Eu, felizmente, o Edivandro é um grande companheiro, é um marido fantástico, é realmente um homem sem defeitos, como eu digo, né? Porque eu não procuro, mas também porque é uma bênção de Deus na minha vida, e é alguém que realmente apoia, ao mesmo tempo que abre os braços para mim. Ou seja, ele tem também a profissão dele como advogado, nós temos os nossos negócios, nossos empreendimentos, e ao mesmo tempo temos os nossos dois maiores projetos, né, nossos tesouros, que são o Henry e o Enzo. O Henry agora com 12 anos, o Enzo com 10. Então, nós dois fazemos de tudo para eles darem certo, como projetos nossos, né? Nós sonhamos com eles, planejamos os dois e temos os dois meninos, então a gente precisa realmente corresponder. E nesse ponto, quando eu não estou, também o Edivandro sempre é muito participativo, e quando eu não estou, ele acaba se desdobrando também. E temos minha mãe, minha sogra, várias pessoas que contribuem, mas realmente tem muita história além dos palcos, antes dos palcos e depois dos palcos também. Elda, você também tem o teu lado escritora. Já escreveu 2 livros, se não me engano? Eu escrevi um sozinha e mais 2 com coautoria. Um solo e 2 de coautoria. Estou aí pensando em outro livro. Mais um projeto em vista? Sim, sim. Eu quero muito fazer um livro. Eu já estou com ele, já comecei algumas coisas. Ele vai sair do papel. Não sei exatamente se eu consigo ainda esse ano fazer essa entrega ou no começo do ano que vem, mas eu estou com uma ideia aí sim. Sabe, tem me passado bastante aí na cabeça, inclusive já estou quase que, não vou falar agora, mas já tem até um título aí em mente. Mas é alguma temática assim que dá para você já deixar para a gente, alguma coisa? Eu acredito que vai ser alguma coisa mais para contribuir com o dia a dia das pessoas, Ana. Sabe, eu já tive essa preocupação no Ser Humano 10D, contando histórias que pudesse conectar com a vida pessoal e profissional, e com o Ser Humano 10D eu tive experiências incríveis de pessoas, e não foi uma pessoa, foram várias pessoas que chegaram para mim dizendo assim, Ana, eu nunca tinha lido um livro
e li o seu pela primeira vez. Ou seja, o primeiro livro que eu li foi o seu. E gente com 30 anos, 40, 50 e poucos anos, que nunca tinha conseguido começar e terminar um livro. E que começaram e terminaram o meu livro. Então, realmente, eu entendo que também é um chamado nessa parte da escrita, sabe? Então, a minha ideia é escrever alguma coisa como uma dose diária aí para as pessoas terem de fácil acesso, para contribuir mesmo com aquela leitura mais rápida. Sinto que vai ser alguma coisa por aí. Elda, como a gente está num programa Mundo Mulher, queria que você falasse alguma coisa para as mulheres. Você que é uma mulher inspiradora, tem uma história tão linda e tem tantos sonhos ainda pela frente, e a gente sabe que já conquistou tanto, né? Mas isso, às vezes, é só uma escada para, né, conseguir galgar novos degraus, enfim, chegar em outros patamares, que todo mundo tem sonhos. E eu gostaria que você falasse alguma coisa para as mulheres. Eu quero dizer o seguinte para todas as mulheres que nos acompanham nesse momento. É tão bom quando a gente acredita nos nossos potenciais. Que não são os outros que nos limitam. Não são os outros que nos julgam. Muitas vezes nas minhas palestras eu digo, quem mais nos julga somos nós mesmas. Então não são os outros que dizem que você não pode. É você que diz que você não pode. E quantas são as desculpas que a gente conta para os outros? A gente muitas vezes dá desculpa para os outros. Eu não fiz porque eu não tinha tempo. Eu não fui porque eu não tinha roupa. Eu isso, eu aquilo. E essas desculpas, de certa forma, paralisam a nossa vida. Mas eu quero dizer que tem desculpas piores, que são aquelas que a gente conta para a gente mesmo, Ana. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não nasci para isso. Tantas são as desculpas que a gente conta para a gente mesmo. E de tanto contar para a gente mesmo, a gente se convence de que não pode, de que não consegue, de que não dá conta, de que não é pra gente. Quem disse que não é para você? Então, sinta realmente o porquê, o para que você está aqui. Sabe, que você possa brilhar no seu palco, eu sempre digo. Que nem você, Ana. Eu não tenho dúvidas que o seu palco é o jornalismo. E você descobriu isso cedo, e você brilha no jornalismo. Ou seja, você brilhava lá no jornal impresso, hoje você brilha aqui na internet. Por quê? A gente se reorganiza, se adapta, acompanha as tendências, como eu disse, com relação às palestras. Nas nossas áreas profissionais também é assim. Mas a tua força é o jornalismo. E você descobriu, e por isso você brilha. Você é maravilhosa no jornalismo. Eu sou tua fã, sabe? Você realmente faz as coisas bem feitas, com amor, faz uma entrega de alto nível. E assim quem sabe alguém está nos assistindo nesse momento que tem a força, por exemplo, na confecção, e que confecciona, que costura maravilhosamente bem. De repente é o teu negócio. Tem gente que está nos assistindo aqui e que de repente é muito forte lá no agronegócio, lá no campo, em cuidar dos animais, em plantar, em fazer uma horta, em vender e assim por diante. Então, cada um do seu jeito, com os seus talentos, com as suas forças. Só que o que acontece hoje, eu acredito que por causa da internet, Ana, as pessoas ficam muito confusas, é muita informação, é muita gente dizendo, vem aqui que eu vou te ensinar o caminho da prosperidade, vou te ensinar o caminho de tudo, quando na verdade muitas respostas não estão fora da gente, as respostas estão dentro de nós. Às vezes é preciso você se conectar com você mesma, sabe? Você se perguntar. Às vezes, de tanto perguntar para os outros, esquecemos de perguntar para nós mesmas o que é importante para nós. Então, lembre-se, potencial todas nós temos. Ninguém nasceu com mais potencial do que o outro. Nós nascemos 5 potenciais diferentes. Mas muitas vezes olhamos tanto para o potencial dos outros, das outras, que esquecemos de olhar para o nosso. Eu falo muitas vezes que por que a grama do vizinho é mais verde? Será que não está na hora de você adubar a sua? Será que não está na hora de você regar a sua? De você cuidar com mais amor, com mais atenção da sua grama aqui, entre aspas? Ou seja, do seu dia a dia, dos seus talentos, das suas capacidades, das suas habilidades. Que bacana, Elda. A gente poderia ficar aqui, acho que o dia todo conversando, né? Porque a gente sempre tem muito... Eu teria muitas outras perguntas para fazer. Mas, assim, muito bacana ouvir a tua história. Eu já conheço, mas eu sei que tem tantas mulheres que não conhecem. Ela realmente é inspiradora. E eu sou tua fã, eu sempre falo, né? Sou tua fã, porque realmente, assim, é um orgulho ver, né, a gente crescer o tempo de escola e ver, assim, a mulher incrível que você se tornou e, assim, uma profissional talentosa que leva o nome da nossa cidade de Marechal Rondon para tantos cantos do nosso Brasil. Então, assim, é um orgulho e posso dizer, assistir tua palestra, tive essa honra, esse privilégio lá, porque muitas vezes palestra
né, tão longe, e na cidade da gente não, mas você já palestrou aqui e eu tive essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, foi assim, não é aquela coisa assim, o palestrante veio de fora porque é daqui de Rondon que vai... Gente, é muito bom, é tão bom quanto, é melhor que, sabe? Então, parabéns, que você continue nessa tua trajetória, porque tem tudo a ver contigo, você é brilhante no que você faz, e eu tenho certeza que você vai seguir inspirando muita gente, transformando vidas, como você citou aqui de exemplo para nós em alguns momentos, né, contando da sua trajetória aí nesse mundo das palestras. Parabéns mesmo. Muito obrigada, Ana, e quero agradecer a você, a todos os rondonenses, as pessoas de outras regiões também, que através da internet nos acompanham. E quem assiste minhas palestras sabe exatamente o que eu falo. Eu sempre abro minhas palestras, Ana, me orgulhando, dizendo aquele orgulho bom que eu sou VIP. E causa um certo, né, ar assim das pessoas. Ela está se achando, né, está dizendo que é VIP. E eu falo que eu sou VIP. Vim do interior do Paraná. E eu falo que sou de Marechal Cândido Rondon. E eu brinco que se a pessoa não conhece, o problema dela, não é meu. Ou seja, só as pessoas estão convidadas a conhecer Marechal Cândido Rondon. Eu não digo que sou de uma cidadezinha perto de Cascavel e também não digo que sou de uma cidadezinha perto de Foz. Eu falo que sou de Marechal Cândido Rondon. Que a gente se orgulhe do lugar onde nascemos, do lugar onde escolhemos para viver. Eu mesmo, eu fico muito orgulhosa de ter nascido em Marechal Cândido Rondon. Eu amo essa cidade. Eu tenho o maior prazer de sair nas ruas, de encontrar pessoas como você, que estudamos juntas, que estivemos no mesmo colégio, que trabalhamos juntos, que estudamos na faculdade juntos. Então, são tantos amigos aqui, são tantas pessoas maravilhosas. Eu também fico muito tranquila. Muitas vezes já recebi convites para ir morar em outras cidades e tudo mais, mas eu entendo que aqui é um lugar muito bom para eu criar os meus filhos também. É um lugar onde a gente confia nas pessoas, onde a gente tem uma rede de apoio, pessoas realmente que são pessoas confiáveis, pessoas especiais, e sem contar que aqui as crianças aos poucos começam a ir para a escola de bicicleta, tem muitos amigos, e tudo isso são coisas que o interior propicia, que são maravilhosas e que eu valorizo muito. Então, Ana, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando, muito obrigada a você, a toda a direção do O Presente, que eu tenho um carinho enorme, Lorena, Arno, enfim, toda a família, a todos vocês, muito obrigada mesmo a você, gratidão aí pela sua equipe também, a todos eles, muito obrigada. E eu fico muito feliz e peço a Deus para que ilumine a vida de todos nós e que possamos nos encontrar em muitas e muitas outras ocasiões aí, falando desse assunto tão bacana que é o desenvolvimento, o crescimento, a evolução do ser humano. Muito obrigada. Muito bem. O programa Mundo Mulher vai ficando por aqui, hoje com essa história incrível da palestrante Eldelaine. Contou aqui a sua trajetória, falou um pouquinho. Espero que ela inspire você que nos assistiu e começar a dar o primeiro passo, enfim. Nunca é tarde para a gente começar. Então é isso. O programa vai ficando por aqui. O Mundo Mulher volta em breve. Até mais. O Presente, você bem informado.